Olha, Jesus, eu até tenho uma formação em direito, né? E o que a gente pôde ver é que, de fato, o que aconteceu no dia 8 de janeiro, ainda que com uma potencialidade de lesividade baixa, em razão disso que você colocou, né? Dos manifestantes não serem armados, não serem organizados, mas o fato é que a gente nunca antes na história do nosso país a gente viu esses atos acontecerem, né? Então, de fato, foi algo muito grave. A gente que mora aqui em Brasília, a gente ficou muito apavorado com o que aconteceu. Nós que trabalhamos diretamente com o Congresso, nós estamos vendo consequência dessa invasão, dessa depredação até hoje, né? Muitas das instalações não foram recuperadas. Houve um gasto público enorme para tentar resgatar, né, objetos que são históricos e que muitos se perderam. Então a gente está lidando e o direito ele tem esse poder, né, em todos os casos de receber dois tipos de interpretação, né? Essa é a maravilha do direito e de um país democrático, né? Mas o fato é que a gente lidou com um fato que não tinha acontecido, sem precedentes na nossa história, e por isso a reação, de fato, foi diferente do que a gente está acostumado, porque quando algo diferente acontece, a reação também é diferente. E a discussão desse projeto, né, que é o PL 2858 de 2022, ela aconteceu na CCJ essa semana, né? A CCJ, inclusive, normalmente faz duas reuniões por dia, uma reunião por dia. E essa semana foram duas reuniões, exatamente para tentar votar este PL da anistia em uma delas e as outras quatro propostas em desfavor do Supremo na outra reunião. Né? O projeto ele tem um substitutivo do deputado Rodrigo Valadares, e nesse substitutivo que ele tenta prever aí a anistia não só daqueles que participaram dos atos, mas também aqueles que de alguma forma apoiaram, né? Então isso também gerou a discussão mais ampla na CCJ, porque não se tratava apenas desses manifestantes, mas sim muitas vezes de empresários, de políticos que favoreceram e que deram suporte para que isso acontecesse. Então, a gente pode medir daí que talvez a lesividade dos atos dos manifestantes realmente não eram grandes, mas eles tinham por trás também um apoio financeiro e político que precisa ser considerado e que, por conta disso, pode ter também tido a consequência mais gravosa nas decisões do Supremo. O fato é que o relator entendeu no substitutivo dele que houve abuso de autoridade, né, da corte nesse processo investigatório relacionado a esses agentes que se pretende a anistia. Não foi possível avançar com a proposta, a gente está vendo muita coisa que vai acontecer aí após as eleições, mas, como você disse, vai ter argumento para ambos os lados e a gente precisa seguir antenado com relação a isso. Alessandra, a sua avaliação. Pois é, Jesus. Acho que o que tivemos em 8 de janeiro foi extremamente grave, né? Ainda que a gente possa discutir se havia condições para algo mais perigoso, vamos dizer assim, em relação a parlamentares, ministros, e mesmo com a materialização mesmo de um golpe de Estado, né, ainda que haja essa discussão, mas o fato é que esse era o objetivo, né? Havia um objetivo claro nesse tipo de movimento. Então, ainda que não tivessem as condições necessárias para isso, mas a gente viu a materialização desse processo inicial com este objetivo. Então, acho que é de extremo, assim, enfim, é muito, muito grave o que tivemos e precisa ser penalizado. Agora, realmente eu não sei dizer se 17 anos, e aí não é realmente a minha seara, isso é muito ou isso é pouco. Acho que, inclusive, vale a gente, né, ter parâmetros também internacionais, como isso é tratado em países mais maduros, países avançados, porque eu acho que isso pode ser um parâmetro. Em relação, né, à penalização, assim, acho que é algo que não é discutível, precisa ter e precisa ser significativa também, eu acho. Né? A gente não pode colocar de novo, né, passar o pano, dar uma aguinha com açúcar, porque isso significa que a gente dá o incentivo para potenciais outros movimentos como esse. Então, precisa ter uma penalização significativa. E talvez, eu acho que nessa discussão, se é 17 anos, se não é, eu acho que poderia a gente também observar em outros países sérios e maduros para ajudar nessa discussão.